Como joga Nuno Moreira? Nós vamos fazer aquela nossa análise que a gente sempre faz, aquele comentário sobre o jogador, com base no que a gente pôde assistir e do que a gente pôde acompanhar o jogador no futebol português. Você vai saber quais as características dele, como ele pode ajudar o Vasco, no que ele não pode ser tão bom assim, enfim, e também alguns números para auxiliar aí o mapa de calor do jogador Nuno Moreira. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Depois dela, que vai vir aí para abrir o nosso vídeo. Sobe, vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Aqui você encontra análise, opinião, informação, tudo que envolve o Vasco está aqui. Já te convido a fazer parte da nossa família vascaína. Depois do vídeo, já vai se inscrevendo aqui, dando a moral pra gente, compartilhando bastante esse vídeo. Porque hoje é dia de falar de Nuno Moreira, jogador que o Vasco tem em negociações avançadas. A expectativa é que esse jogador chegue o Brasil nessa sexta ou no sábado. Jogador que deve custar 3,5 milhões de euros. Mas por que esse jogador pode ajudar o Vasco e por que o Vasco procurou o jogador? Primeiro eu vou fazer uma pequena linha do tempo aqui. O Nuno era um jogador que o Braga queria para substituir o Bruma, que estava indo para o Benfica. O Benfica, em um dado momento, chegou a querer também o Nuno Moreira. É tido aí como um dos principais jogadores, foi tido aí no último mês como jogador da Liga e é um jogador muito promissor. Mas quais as características desse jogador de Nuno Moreira? Primeira coisa sobre Nuno Moreira é que é um jogador de 25 anos, é cria da base do Sporting de Portugal. Apesar de ser direito, ele joga bastante pelo lado esquerdo de campo. Você está vendo aí o mapa de calor dele da atual competição. É um jogador também que bate escanteio, viu? É um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé. É destro, tem característica. Primeiro, não é aquele ponta burro que não sabe chutar no gol, né? Como a gente sempre gosta de falar, o ponta burro. Não é. É um jogador que tem muita qualidade tanto no passe, como também quando precisa que ele arrisque. E arrisca muito bem de fora da área, de média a longa distância. É um jogador que arrisca bons chutes, fez bonitos gols pelo time do Casa Pia e vem com essa característica para o Vasco da Gama. Aí você vai me perguntar, Léo, o Maxé Domingues veio de lá? O próprio Cleiton veio de lá e até então não renderam no Vasco. E aí tem uma explicação. A situação da intensidade do jogo do atleta de lá que acontece no futebol português para a intensidade do jogo que acontece no futebol brasileiro. Isso pode ser uma coisa que faça com que o Nuno tenha um tempo de adaptação. E aí é o que me preocupa. Esse tempo de adaptação do Nuno aqui no Vasco, porque é um jogador que vem de um futebol totalmente diferente. Eu sempre falo aqui que o futebol português tem um nível um pouco abaixo do Vasco, mas é um jogador sim de muito talento. Um jogador que ajuda na recomposição, você pode ver também isso notabilizado no mapa de calor do jogador. Você está vendo aqui que depois no meio-campo é um cara que ajuda bastante. Então vai ajudar na recomposição, assim como o Garré. Não tem os números do Garré defensivamente? Não tem, mas é um jogador que pode ajudar bastante. Tem aí 5 participações em assistências na atual temporada pela equipe do Casa Pia, 5 gols, 10 participações em gols aí pelo nosso querido Nuno Moreira, e tem também como principal qualidade o seu chute ao gol, como eu falei, o seu passe. É um jogador que tem um bom passe aí, o nosso querido Nuno Moreira. Então é um jogador que pode ajudar bastante ao Vasco. Então o que é que chama a atenção? É um ponta que vem para entregar participações em gol. É o que a gente reclama direto aqui que falta no Vasco. Esse cara que participe de gols. Mas também é um cara que, como eu já falei, precisa ter esse cuidado de adaptação. Em números defensivos, ele tem uma média de 1,3 desarmes por jogo, 0,7 bolas recuperadas e 0,3 interceptações. São os números aí do Nuno Moreira. Em assertividade de passe, tem aí algo próximo a 78% durante a partida. Então, Nuno vem para ser aquele jogador que eu trato como uma aposta do Vasco. Por que eu trato como uma aposta? Porque é um jogador que vem de outro futebol. É um jogador que vem de um contexto diferente. Vai depender muito como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, às altas temperaturas, à intensidade, a você ter jogos em vários dias.
o Vasco vai ter uma carga muito imensa de jogos, então acredito que o Nuno vai ter um tempo para adaptar no Vasco. Não acho que ele vai chegar aqui e vai destruir logo de primeira. Isso está claro. O Maxi Domingues destruía lá em Portugal, mas aqui teve um tempo para poder adaptar. Então acredito que é um jogador que vai ter esse tempo de adaptação. Já deixo claro isso ao torcedor. Óbvio que ele pode chegar aqui e se adaptar muito rápido, mas acredito que este jogador vai demorar um pouquinho, não 3 meses, um ano, mas um tempinho de adaptação no Vasco. Tem que ter muita paciência e também um trabalho feito de muita qualidade da comissão técnica e também de todo o staff do Vasco para trazer o jogador a uma boa condição física e se adaptando ao futebol, que é um futebol um pouco mais rápido, um pouco mais pegado que o futebol português. Mas em termos gerais, acho que o Nuno chega com uma esperança do Vasco de mudar essa característica, tanto o Nuno quanto o Guarré, jogadores que chutam no gol, jogadores que têm bom passe, jogadores que gostam de dar assistência. Quem vai gostar disso é o Verrete, jogadores que podem dividir ali essa responsabilidade de criar e também de fazer gols, tanto com o Coutinho na parte da criação, quanto com o Verrete na parte do gols, e o Vasco ganha aí com mais uma opção no elenco que o Vasco não tinha hoje, que é um jogador que crie e que chute no gol, que Jean David, o próprio Alegria não conseguiram fazer com o Vasco. Então, na minha opinião, é uma boa contratação do Vasco, mas com alguns poréns. O Vasco vai ter que pensar muito nessa ideia de adaptação, passar para o torcedor isso, essa ideia de adaptação do jogador, do Nuno Moreira, para que ele possa se ambientar o futebol brasileiro e aí sim render aquilo que a gente espera. No mais, acredito que o Nuno Moreira seja um nome aí que chega para dar essa opção que o Vasco faltava, principalmente para a parte de ataque do Gigante da Colina. Esperamos que dê certo e que esse jogador renda bastante. E você, torcedor, já conhecia o Nuno Moreira? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber qual a sua situação sobre o jogador, o que é que você entende, o que é que você achou, se você achou que é um jogador que pode agregar, se você achou que não é um jogador que pode agregar. Eu quero a sua opinião aqui nos comentários, que é importantíssima para que esses vídeos continuem crescendo. E, obviamente, agora é o campo e bola. Analisar por um contexto de Portugal é uma coisa. Chegando no Brasil, tem outro contexto, tem outra forma de jogar, é outro time, outro técnico, e esperamos muito que esse jogador renda e que seja aí um bom aditivo para esse time do Vasco. As expectativas são grandes, mas agora é esperar dentro de campo. Lembrando sempre, a análise é feita dentro daquilo que o jogador rende dentro da sua liga. Não podemos prever o que ele vai fazer aqui no futebol brasileiro. Então é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Compartilha. Galera que chegou até esse momento, deixa seu like, curta bastante, compartilha esse vídeo, se inscreve e agradeço a você pelo seu carinho e também pela sua audiência de todos os dias. Até a próxima, saudações vascaínas e que o Nuno consiga resolver os problemas do Vasco ofensivos. Valeu, galera, até mais.